Alô galera goiana, alô galera vilanovense, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Abrindo a sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, CRB e Vila Nova se enfrentam na noite desta sexta-feira na bela capital alagoana. E neste vídeo eu vou trazer para vocês as informações pré-jogo. Quais devem ser as formações, o que esperar taticamente deste confronto, como atua a equipe do CRB, retrospecto entre eles, arbitragem e muito mais. Logo depois da vinheta de abertura, eu venho com os detalhes. Estou aqui no Futebol 62, com alegria recebo a sua visita, seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Você ainda não é inscrito? Te convido a se inscrever no canal, deixe aquele like, não custa nada e você ainda ajuda a valorizar o nosso trabalho. Se quiser colaborar um pouco mais, temos o nosso clube de membros com apenas R$ 4,99 por mês. Você ajuda a manter esse projeto de pé. E fique sempre muito à vontade para fazer o seu comentário, a casa é sua. Este vídeo tem um oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra em uma ampla loja ali ao lado do centro comunitário do Jardim Balneário Minha Ponte, moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. No Instagram, @Lutei Magazine, como aparece aí no banner. E o WhatsApp 99402 7562. Bom, vamos trazer os dados deste confronto, começando pelo retrospecto das equipes, dados do futeboldegoias.com.br. Um duelo tradicional da Série B do Campeonato Brasileiro, 26 jogos, tem o histórico entre Vila e CRB. O time goiano leva vantagem, 12 vitórias do Vila, 8 vitórias do CRB, 6 empates. 34 gols para o Tigre, 24 gols para o Galo alagoano. Dados do futeboldegoias.com.br. Arbitragem para hoje vem do Mato Grosso do Sul. Paulo Henrique Salmásio será o árbitro. Um dos assistentes, no caso o Fernando Krieger, é de Mato Grosso. E o Leandro dos Santos Ruberdo, também do Mato Grosso do Sul. O árbitro de vídeo, o Gilberto Castro Júnior, de Pernambuco. Falando agora, trazendo um pouco a situação, das duas equipes dentro da tabela de classificação da Série B. Já concluídas 5 rodadas até o momento, o Vila está no G4, é o quarto colocado. 5 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas. 3 vitórias dentro de casa, 2 derrotas fora de casa. Já o CRB ocupa a 13ª colocação com 5 pontos. Em 5 jogos, 1 vitória, que foi contra a Chapecoense, 2 empates, um contra o Amazonas e outro contra o Ceará, e 2 derrotas na Série B do Campeonato Brasileiro. Para o jogo de hoje, o técnico Márcio Fernandes não deve fazer aquela quantidade grande de modificações como aconteceu nos 3 últimos jogos. A tendência é que ele mantenha uma base em relação ao time que começou o jogo contra o Novo Horizontino, com uma, talvez 2 modificações. Vamos colocar na tela aqui para você o provável Vila Nova para este duelo de logo mais lá no Rei Pelé. Olha só, o Vila, até o meio campo ali praticamente sacramentado. Denis, Elias, James, Anderson Conceição e Eric. A mesma defesa que começou o jogo contra o Novo Horizontino, Ralf e Cristiano, os mesmos 2 volantes, e o Giovani também, que é um volante que faz um terceiro homem ali no meio campo. Lá na frente, vamos dizer assim, que temos 4 jogadores brigando por 2 vagas. Juan Christian, talvez ele dê lugar ao Naninho, para o time jogar num 4-4-2, daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês ali na prancheta. O Igor Torres, ele pode tanto ceder o lugar ao próprio Naninho, ao invés de sair o Juan, sair o Igor Torres, ou quem sabe ao Henrique Almeida, que marcou gols, 2 gols aí nas 2 últimas vitórias do Vila na Série B. E lá na ponta esquerda, garantido para o jogo, o atacante Alisson. Vamos até fazer um desenho aqui de como o Vila pode atuar, com essas opções. Desenhei o Vila aqui primeiro, o mesmo time que atuou contra... Deixa eu mudar a tela aqui que ela fica melhor para a gente ver. Pronto. O mesmo time aqui que atuou contra
o Novo Horizontino, tá bem? O goleiro, sistema defensivo, Christian e Ralph, Giovanni. Cristiano e Ralph, né? Não Christian e Ralph. Aqui na frente, Juan Christian, o Igor Torres e o Alisson. Esse é o time que começou contra o Novo Horizontino. Agora vamos às possibilidades de mudança. Entrada do Naninho no lugar do Juan Christian. Aí como é que esse time deve se portar? Ele deve trabalhar aqui com Giovanni e Naninho, né, fazendo aqui meia direita e meia esquerda, e trabalhar com uma dupla de ataque, principalmente com o Igor Torres fechando, né, e o Alisson talvez com um pouco mais de liberdade, caindo hora pela esquerda, hora pela direita, fazendo o papel de um segundo atacante. A segunda possibilidade, a entrada do Naninho no lugar do Igor Torres. Então o Naninho entraria no lugar do Igor Torres, ele manteria o esquema aqui com 3 volantes, Naninho e talvez os homens, provavelmente os homens atuando mais aberto para o Naninho fazer o falso 9, como o Naninho fez nos primeiros jogos da Série B, tá bem? Então, Alisson de um lado, Juan Christian do outro, e o Naninho fazendo o falso 9. E a entrada do Henrique Almeida no lugar do Igor Torres, ela mantém a mesma ideia do último jogo. É só que ao invés de usar o Igor Torres, você usa o Henrique Almeida centralizado, os 3 volantes por trás, e o Henrique Almeida fazendo o ombro centralizado com Juan Christian e Alisson. Então, taticamente é isso que a gente deve ter para esse jogo de hoje. Quero até ver a questão defensiva. É mais provável que o Vila atue em um 4-4-2, mas nessa entrada, se ele abdicar de um homem de referência, no caso não jogar nem com o Igor Torres, nem com o Henrique Almeida, mas sim com o Naninho, pode ser que a gente veja um 4-5-1, com apenas o Naninho fazendo a saída de bola. Agora vamos falar da equipe do CRB, do técnico Daniel Paulista. Daniel Paulista, bom treinador, sabe? Gosto do Daniel Paulista. Acho que é um cara que tende a crescer na carreira. Claro que ainda tropeça, ainda não conseguiu fazer um trabalho assim sólido, né? Mas eu penso que ele é um cara que vai crescer na carreira. Vamos colocar para você aí a formação da equipe do CRB. Aí está, até coloquei todo de branco para diferenciar do Vila. Matheus Albino no gol, o quarteto defensivo, Hereda na direita, William Formiga, conhecido torcedor vilanovense, na esquerda, os 2 zagueiros Gustavo Henrique e Alemão. Os volantes, Falcão, volante que já está no CRB se eu não me engano essa é a 3ª temporada dele, cara que chega muito, finaliza bem de fora da área. Rômulo é o outro volante, e o GG jogador experiente, jogou no Botafogo, no Vitória, participou da campanha do acesso com Vitória no ano passado. Lá na frente o Labandeira, né, uruguaio, ex-Sport Recife, Léo Pereira, que jogou aqui no Atlético Goianiense, e o Anselmo Ramon, centroavante referência, cara que faz muitos gols, né, já rodou bastante nesse futebol brasileiro, mas sempre com essa marca de ser um goleador. Aí está o 4-2-3-1 do técnico Daniel Paulista. Taticamente, o que é que a gente pode esperar desse jogo? Vai ser natural o CRB tomar a iniciativa do jogo, e penso que será assim. O Vila teve essa postura mais reativa nos 3 últimos jogos, contra o Sport, contra o América e contra o Cuiabá. Qual foi o problema para que o Vila não conseguisse nenhum bom resultado nessas partidas? É que o Vila se propôs a um jogo reativo, mas não conseguiu se defender bem em nenhum desses jogos. Uma marcação falha, uma marcação com muitos espaços, permitindo jogar nas entrelinhas, permitindo passes que quebram até 2 linhas do Vila, passes rasteiros. Então esses são aspectos que o Vila precisa estar alerta. Defensivamente o Vila precisa evoluir. As derrotas do Vila fora de casa, todas as 3, Sport, América e Cuiabá, passaram muito por um péssimo desempenho defensivo. Nos 3 jogos, o desempenho defensivo do Vila foi muito ruim, muito ruim. Então vamos ver se hoje o Vila consegue apresentar esta evolução neste setor, porque ele é fundamental para uma grande campanha. O Vila hoje está dentro do G4, e é o que todo mundo almeja dentro dessa Série B do Campeonato Brasileiro, mas ele precisa superar essa sua deficiência no setor defensivo.
e principalmente nos jogos fora de casa, né? O Vila não conseguiu competir fora de casa nesse histórico recente e hoje tem essa missão diante do CRB. O CRB é um time que usa muitos lados de campo para atacar, em alguns jogos tem uma posse de bola na intermediária ofensiva com grande volume e é a quinta equipe que mais finaliza neste Campeonato Brasileiro da Série B. Então é um time que tende a tentar pressionar o Vila, a buscar os lados de campo e a finalizar de onde for possível. Finaliza nos cruzamentos, finaliza nas triangulações, finaliza também nas jogadas de fora da área. É um time que tem essa característica. Denis Júnior e a defesa do Vila precisam estar muito atentos. Então um jogo difícil, bastante difícil para o Vila, e resta ao Vila fazer um jogo difícil para o CRB, pois até agora o Vila não conseguiu, longe de Goiânia, ser esse adversário difícil para as equipes que ele enfrentou. Enquanto em Goiânia o Vila tem uma campanha muito boa, né? O Oba tem sido um aliado fantástico do Vila, que ganhou 18 dos últimos 19 jogos que fez em casa. Fora de casa o Vila ainda não engrenou e ainda não foi nem sombra do time que é jogando dentro de casa. Hoje lá contra o CRB terá mais uma oportunidade, certo? Mas pelo desempenho histórico do Vila recente, eu tenho para mim que o CRB tem um favoritismo para o jogo. Não é aquele favoritismo largo, exagerado, mas eu vejo mais condições do CRB vencer do que o Vila, justamente porque o Vila não tem sido competitivo longe de Goiânia, que hoje tem oportunidade e que queime a minha língua e saia de Maceió com uma grande vitória. Inclusive vitória essa que daria ao Vila a mesma pontuação dos líderes neste momento. Tudo bem? Então você, torcedor, fique à vontade aí também para falar da sua expectativa, o que você imagina e espera para esse jogo de logo mais. Deixe o like antes de sair, meu muito obrigado a todos vocês e até o nosso próximo encontro.